Vamos agora começar o quadro central da lesão. O quadro onde a gente fala semanalmente quais foram as lesões mais relevantes que aconteceram durante a Copa do Mundo. E hoje eu gostaria de comentar sobre 3 lesões específicas, em especial a lesão que mais preocupa a gente, nós brasileiros, obviamente, que é a lesão do Paquetá. Antes de falar da lesão do Paquetá, vamos falar sobre 2 lesões aqui. Uma do jogador do Uruguai e uma do jogador da Alemanha. Ambas as seleções já deram adeus à Copa do Mundo. A torcida brasileira comemorou bastante a eliminação da Alemanha e significa que nós brasileiros não seremos mais alcançados em números de títulos. Então eu acho que todo mundo estava torcendo contra a Alemanha, né? Tanto para não ser alcançado, né, na quantidade de títulos, tanto pela raiva que a gente ainda sente daquele famigerado 7-1 que a gente levou na Copa de 2014. Mas falando sobre a lesão, né, vamos falar aqui sobre o jogador do Uruguai, que eu acho que foi a lesão mais grave que a gente teve até o momento durante a Copa do Mundo, que foi o jogador Ugarte. Eu acho que é assim que fala o nome dele, né, pessoal? Ugarte, do Uruguai, Manuel Ugarte, que teve uma lesão do ligamento cruzado anterior, uma das lesões que mais acometem os jogadores de futebol em todo o mundo. Então é uma lesão que a gente já falou bastante aqui a respeito, não vou me aprofundar muito, depois eu vou fazer um vídeo específico falando sobre o LCA. A gente deseja sorte ao jogador, que ele tenha uma rápida recuperação. Fica aqui a minha solidariedade ao jogador, tá? E que ele se recupere da melhor maneira possível. A segunda lesão que eu queria falar é de um jogador da Alemanha, né? Que a gente sempre torce contra a Alemanha. A gente tem essa rivalidade, principalmente depois daquele 7-1 que a gente levou na Copa de 2014. Cara, eu não vou aqui talvez saber pronunciar o nome correto do jogador, tá? É o zagueiro Nico Schallenberg. Eu acho que é isso. Se não for, vai ser assim mesmo, tá? O jogador, ele teve uma lesão no ligamento do tornozelo. Se a Alemanha tivesse passado de fase, né, provavelmente aí o jogador já estaria fora, né, da competição também. E aproveitando que a Alemanha também foi eliminada, o jogador agora vai ter tempo suficiente, tempo hábil para poder se recuperar e nas próximas competições voltar a defender a sua seleção. Mas sem sombra de dúvidas, a lesão que mais preocupa nós brasileiros é a lesão do Lucas Paquetá. Eu vou ler aqui a reportagem, tá? Tô aqui com a reportagem na mão. Vou dar uma lida aqui, quais foram aqui as últimas notícias aqui que saiu a respeito da lesão do jogador. Lucas Paquetá tem lesão constatada e está fora das oitavas de final. O meia do Flamengo e da seleção brasileira sentiu dores na parte posterior de coxa contra o Japão e seguirá um protocolo de tratamento intensivo. Lucas Paquetá está fora das oitavas de finais da Copa do Mundo. Ele foi submetido a exames de imagem nesta terça-feira, dia seguinte à vitória do Brasil contra o Japão, na segunda fase da Copa. O meio-campista, que saiu de campo sentindo dores na parte posterior de coxa esquerda, teve lesão constatada. A CBF não deu prazo para retorno do jogador, mas o GE apurou que o atleta do Flamengo não terá condições de atuar no próximo domingo. Ou seja, é bem preocupante aqui as notícias que envolvem o jogador Paquetá. Mais uma vez, né, lesão no posterior de coxa, que é uma das lesões mais comuns, né, na prática esportiva do futebol. O jogador passou por exames de imagem, tá, e foi constatado aí. Eu assisti agora recentemente, foi passado aqui no Jornal Nacional, que o jogador ele teve uma lesão grau 2, né? E nesse caso, o jogador ele não teria tempo hábil suficiente para retornar até o final da competição. Essa lesão, né, a gente já falou várias vezes, o Neymar teve essa lesão na panturrilha, o Wesley também teve lesão, constatada também uma lesão muscular, e sempre grau 2. Significa dizer que
teve um rompimento parcial da fibra muscular. A gente torce aqui para que esse exame, né, tenha sido pelo menos aí um falso positivo, mas caso contrário, realmente não teremos tempo hábil de ver novamente Paquetá aí atuando na Copa do Mundo. Nós podemos fazer várias críticas aqui ao jogador, como ele está jogando. O jogador sofreu algumas críticas, sim, e bem pertinentes essas críticas que foram realizadas a respeito do jogador. Mas você gostando ou não do jogador, ele é uma peça fundamental para a equipe, tanto no que diz respeito ao posicionamento tático, né, todo o esquema tático criado ali pelo técnico, mas também como que será, né, a aceitação dos jogadores, né, como é que vai ficar o psicológico dos jogadores, tendo em vista que um companheiro, uma peça fundamental ali da equipe, infelizmente se lesionou e não poderá mais atuar durante a Copa. Então fica aqui essa preocupação, sim, de como é que a seleção, né, vai receber essa notícia, como é que será os próximos jogos, né, se vai precisar mudar ali o esquema tático do time, ou vai simplesmente repetir o esquema tático e simplesmente só substituir o jogador, colocar outro jogador ali no lugar dele, né? Mas de fato é uma baixa muito importante, né, para nossa seleção, e que sem sombra de dúvidas vai fazer muita falta. Paquetá, você gostando dele ou não, ele vai fazer muita falta caso realmente essa lesão ele não tenha condições de voltar. Nós ficaremos aqui na torcida, né, para que o jogador ele se recupere o mais rápido possível, e obviamente que iremos continuar aqui torcendo para o Hexa. Próximo jogo já confirmado, né, o Brasil enfrentará a Noruega, né, o time do famoso Haaland, Cometa Haaland, mas que eu estou muito confiante para esse jogo. Eu acho que quem deve ficar preocupado, quem deve temer a seleção, são eles que têm que temer a nossa seleção, porque nós somos os únicos pentacampeões do mundo. Central da lesão, um vídeo bem rápido aqui, falando aqui dos últimos acontecimentos. Essas últimas semanas tem sido bastante corrido para mim, por isso que eu não estou postando vídeo constantemente, mas eu vim fazer esse vídeo aqui rápido, realmente para falar dessas últimas lesões que aconteceram durante a Copa do Mundo. Espero para vocês para o próximo vídeo. Se vocês estão gostando desse modelo de vídeo, deixa aqui os seus comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal, e eu espero você para o próximo vídeo. Valeu!